Desde estradas até cancelamentos, o mercado é capaz de resolver todas as demandas da sociedade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O recente caso envolvendo o youtuber Monark dispensa comentários. Afinal de contas, o principal tema de discussão na internet nos últimos dias foi o seu cancelamento, bem como seu subsequente desligamento do Flow Podcast, empresa que o próprio Monark ajudou a fundar. Portanto, não entraremos nos detalhes do caso aqui neste vídeo, pois nosso objetivo será, puramente, analisar a repercussão do caso e suas consequências para o youtuber, à luz da ética libertária, para responder à questão que dá título a este vídeo. Sem o Estado, quem cancelaria o Monark? Em primeiro lugar, vamos deixar claro que aqui não faremos qualquer juízo de valor a respeito do que foi dito pelo youtuber, nem opinaremos sobre a proporcionalidade da repercussão que o caso tomou. Julgar as falas do Monark e a punição que ele recebeu ficará a critério de cada um, com base em seus próprios senso de moral e conjunto de valores. O ponto em questão neste vídeo é a punição recebida pelo youtuber em si, bem como sua aplicação prática. Apenas para fazer um breve retrospecto dos desdobramentos que se seguiram ao fatídico episódio do Flow Podcast, em que estavam presentes, como entrevistados, Kim Kataguiri e Tabata Amaral. Mesmo antes do episódio terminar, as redes sociais estavam cheias de comentários negativos a respeito das falas do Monark. O que se seguiu a isso foi a debandada de patrocinadores do programa, que não desejavam ver suas marcas associadas a esse tipo de pronunciamento. A situação degringolou tão rápido que nos dias seguintes ao ocorrido, os estúdios Flow já anunciavam a saída de Monark, não apenas da apresentação do podcast, mas também da empresa em si, uma vez que seu sócio, o Igor, decidiu comprar sua parte na empresa para encerrar definitivamente a relação entre a marca Flow e Monark. Apenas para coroar toda a tragédia formada, muitos entrevistados do Flow pediram para ter seus episódios removidos da conta oficial do YouTube do podcast. Perceba que em todas essas ações não se cometeu nenhuma violação da ética libertária. Todos aqueles que se manifestaram contra as falas do Monark fizeram isso dentro da sua liberdade de expressão. Os patrocinadores do Flow Podcast também são livres para escolher se permanecerão ou não em determinado contrato de patrocínio, sendo que tais contratos, inclusive, podem já conter cláusulas determinando rescisão contratual em casos de declarações polêmicas que possam vincular o nome da marca patrocinadora a determinadas ideologias reprováveis. E quanto às negociações para o desligamento do Monark da empresa, certamente a sociedade já possuía previsões contratuais para esse tipo de fato, e também esses trâmites se seguiram respeitando a ética libertária. As retratações do Monark, as declarações oficiais do Flow, as manifestações de entrevistados e patrocinadores, tudo isso certamente possui respaldo de advogados, contadores e outros profissionais especializados nesse tipo de questão. Muita coisa está sendo resolvida nos bastidores, mas não precisamos nos preocupar em aspectos financeiros com o Monark. Certamente ele acumulou muita grana e participação em outros negócios, coisas que nós nunca saberemos. E eventualmente, quando a poeira da situação baixar, pode ser que vejamos o youtuber expondo seu lado nessa questão, com um pouco mais de tranquilidade. O cancelamento é uma arma verdadeiramente libertária, goste você ou não de sua utilização. Tal prática se refere à manifestação pública de desacordo em relação a determinadas ideias ou atitudes, que pode atingir tal proporção que o autor de tais ideias ou ações pode acabar sendo prejudicado com a perda de parte de sua audiência ou então de contratos de patrocínio. Como nenhuma empresa gosta de ver seu nome envolvido em polêmicas, o cancelamento costuma
costuma ser uma arma bastante efetiva e, por este não envolver agressão à propriedade de ninguém, não fere a ética libertária. Ainda que você considere um cancelamento injusto ou exagerado, o fato é que ele, por si só, é eticamente aceitável. Cabe a você, caso assim deseje, se contrapor publicamente a tal cancelamento, defendendo a parte cancelada. O fato é que ninguém deseja mais a punição de pessoas que exprimem ideias detestáveis do que o próprio mercado. Produtores de conteúdo querem fidelizar sua audiência, e eles sabem que, para que tal objetivo seja atingido, sua audiência deve se sentir confortável com seu conteúdo, e não constrangida e ofendida. Por outro lado, os patrocinadores desse conteúdo também possuem interesse em ver sua marca vinculada a momentos felizes e ideias bem aceitas pela sociedade. Quando algo oposto a isso acontece, ambas as partes, produtores e seus patrocinadores, possuem interesse em punir o responsável pela veiculação de ideias que ferem seus interesses. Os produtores de conteúdo, visando preservar sua audiência e seus patrocínios, rapidamente trabalharão para reverter a situação. E foi justamente isso que vimos no caso do Monark. Dada a colossal repercussão alcançada pelo caso, as medidas a serem tomadas precisaram ser rápidas e graves. Visando preservar a viabilidade financeira da empresa, um de seus sócios, o responsável pela polêmica, precisou ser desligado e a organização, seu antigo sócio, seus patrocinadores e muitos entrevistados, mais do que depressa, apareceram publicamente para repudiar as falas do youtuber, demonstrando seu afastamento de tais ideias. Poucos dias após as falas infelizes de Monark, sua punição já havia sido estabelecida e executada pelo livre mercado. Muitas pessoas possuem uma compreensão totalmente equivocada a respeito do caráter da liberdade de acordo com a ética libertária. É comum observarmos o erro, cometido por muita gente, de acreditar que o libertarianismo prega uma sociedade sem regras, em que todos poderão fazer o que quiserem, sem consequências. Contudo, a ética libertária prevê, e isso é tão importante quanto a liberdade individual, que cada indivíduo é responsável por seus atos e pelas consequências destes. No caso específico da liberdade de expressão, podemos dizer que qualquer pessoa é livre para dizer o que quiser, e todos os demais são livres para repudiar, desprezar ou criticar o que essa pessoa disser. Eventualmente, um indivíduo pode dizer algo que soe tão ofensivo que muitas pessoas simplesmente decidirão cortar todos os seus vínculos com esse indivíduo. Mesmo nesse caso, podemos afirmar com certeza, tudo estará sendo feito dentro da mais perfeita ética libertária. Bom, mas e se o mercado exagerar na punição de alguém que manifesta opiniões desagradáveis e infelizes? Quem poderia balancear a situação para corrigir os excessos punitivos cometidos? Bem, quem faria isso é o próprio mercado, que é capaz de corrigir seus próprios erros e exageros, caso seja deixado livre para agir naturalmente. Provavelmente, nos próximos meses, quando a poeira baixar, veremos aparições públicas do Monark, objetivando explicar sua posição e esclarecer alguns pontos. Futuramente, pode ser que ele inicie seus próprios negócios e receba apoio de muitos que acreditem que seu cancelamento foi excessivamente rigoroso. Mesmo as marcas que romperam as relações de patrocínio podem, eventualmente, sofrer repúdio por parte de seus clientes, precisando também rever suas posições ideológicas. O mercado não é perfeito e suas correções demandam tempo e representam, geralmente, prejuízos e até sofrimento para alguns dos envolvidos. O fato é que, invariavelmente, as correções surgem e são realizadas, mais cedo ou mais tarde. Uma sociedade livre verá crises, falências, cancelamentos, fraudes, exageros e toda sorte de problemas envolvendo seres humanos que você possa imaginar. Porém, em algum momento, tais problemas terminarão por ser solucionados, com o mínimo de desperdício de recursos possível. Afinal, esse é o interesse de todos os envolvidos. Pode até demorar, mas em algum momento, o próprio mercado será capaz de determinar se o cancelamento do Monark foi mesmo justo e proporcional. Tudo bem, essa é a ação do mercado em relação ao caso do Monark. Mas e o Estado?
Como será feito o tratamento do caso e que tipo de punição o rapaz poderá receber? Bem, depois do ocorrido, o Ministério Público de São Paulo abriu investigação contra o monarca por apologia ao bigodismo. Daí decorrerá, sem dúvidas, uma longa e enfadonha investigação, com uma série de trâmites burocráticos que objetivarão muito mais e, sem dúvidas, gerar notícias e visibilidade para os agentes envolvidos do que realmente promover a justiça. Esse tipo de crime, de acordo com a definição estatal, pode ser punido com até 3 anos de reclusão. Contudo, é grande a probabilidade de todo esse processo estatal não resultar em punições efetivas para o monarca. Pense, por outro lado, em outra figura que também teve parte nas declarações a respeito de um possível partido bigodista no Brasil, mas que não foi, nem de longe, tão cancelado quanto o monarca. O deputado federal Kim Kataguiri, um dos entrevistados daquele dia. Por qual motivo o membro do MBL não foi tão castigado quanto o monarca? É muito simples de entender. No caso do Kim, não há patrocínios a serem perdidos, e ele continuará recebendo sua remuneração principal, seu salário de deputado, normalmente. Por ele ser um agente estatal, ele consegue se desvincular da justiça do mercado, se escondendo entre as saias de seus privilégios estatais. O mercado sempre fornecerá uma punição mais rápida e eficaz do que o Estado, porque todos os envolvidos possuem interesse em resolver uma situação crítica o quanto antes. E caso uma punição seja injusta ou exagerada, o mercado também terá todos os incentivos para corrigi-la, ao contrário do Estado, que é notoriamente conhecido por condenar inocentes e inocentar criminosos. Numa sociedade livre, ninguém estará isento de ser punido pelas besteiras que fizer. Contudo, todos poderão ter a certeza de que as punições serão mais céleres, justas e equilibradas, pois esse é o interesse de todos. Por incrível que possa parecer, também o caso do monarca nos demonstra como o mercado é muito mais eficiente e justo que o Estado. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!